Eu tenho uma palavra nessa noite para nós meditarmos antes da Santa Ceia. E eu gostaria que você abrisse comigo um texto bem conhecido dos irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso número 1. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus, que eram pecadores mais do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas, não eram? Eu vou-lo afirmo: se porém não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. Ou cuidai, que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo: se não se arrependerdes todos, de igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nele, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não a acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando um espaço inutilmente nesta terra. Ele, porém, respondeu: deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Eu gostaria de estar trazendo uma mensagem para você nessa noite sobre o tema: o Deus de novas oportunidades. O Deus de novas oportunidades. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nós te louvamos e nós te engrandecemos, ó Deus, por mais esta noite que o Senhor preparou para todos nós. Ó Pai, nós somos dependentes dessa graça, Senhor. Estamos aqui neste lugar porque sabemos que precisamos ouvir a Tua voz. O Senhor já tem falado através dos louvores, da adoração que foram ministradas até aqui, Senhor. Continua conosco, fala com o Senhor, fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos receber mais uma vez a Tua palavra neste lugar, que ela venha, Senhor, dar frutos, que ela venha, Senhor, trazer uma nova perspectiva, um novo caminho, uma nova direção para todos nós. É o que eu te peço, te louvo e já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, algum tempo atrás, morreu na nossa cidade, não na nossa cidade, mas eram 2 empresários que moravam aqui em Paulínia, e eles tiveram um trágico acidente, se dirigindo para um outro lugar, e aquela notícia pegou a todos nós de surpresa, nos deixando assim perplexos daquilo que tinha ocorrido do acidente, que foi um acidente tão terrível.
e deixou a cidade realmente muito triste. Mas por outro lado, nós ouvimos comentários a respeito deste casal de empresários, dizendo a respeito deles, porque eles não eram patrões bons para os seus funcionários. Eles eram pessoas que exploravam os funcionários, que faziam um trabalho às vezes até escravo, não respeitando, não obedecendo. Então os comentários que a gente ouvia na cidade, e de muitas pessoas se falava assim: eles mereceram. Isso aí foi o castigo de Deus para eles. Olha, aconteceu porque Deus não permitiu que eles fizessem e continuassem fazendo o que estavam fazendo. A gente ouviu uma série de pessoas dizendo coisas parecidas como essa, dizendo a respeito de que eram pessoas más, eram pessoas e que ali o Senhor castigou, o Senhor fez o que tinha que fazer. É interessante que na época de Jesus, irmãos, as pessoas tinham esse pensamento, sabia? Na época de Jesus, ele encontrou um cego de nascença, e os seus discípulos disseram para Jesus: Jesus, por que ele é cego? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Aí Jesus responde: não foi ele, nem seus pais, mas foi para a glória do Senhor. Você se lembra de Jó? O que aconteceu com a vida de Jó e com os seus amigos, que em vez de estarem ali apoiando, você vê em vários capítulos da palavra do Senhor, eles trazendo uma palavra de confrontação para a vida de Jó, porque achavam que tudo que estava acontecendo na vida de Jó era porque Jó tinha feito alguma coisa errada. Deus estava trazendo para Jó algo que ele não merecia. Falavam de Jó: Jó, se arrepende, Jó, você fez coisa errada, Jó. Irmãos, Jesus estava nas últimas horas ou dias de ele ser crucificado. Ele estava caminhando da Galileia para Jerusalém. E da Galileia para Jerusalém distava aproximadamente 140 quilômetros. E isso eles faziam muitas vezes a pé. Então essa estrada, esses 140 quilômetros demoravam aproximadamente 10 dias. Eles andavam uma média de 14 quilômetros por dia. Mas quando Jesus parava, e nessa estrada de 140 quilômetros da Galileia a Jerusalém, Jesus confrontou, Jesus encontrou pessoas, Jesus sarou, Jesus curou, Jesus fez milagres nesse tempo. E a Bíblia diz no capítulo 12 que existia uma multidão que estava ali com ele. Aí a gente chega no capítulo 13. Nós chegamos no capítulo 13, irmãos, e aqui, Jesus, ele está chegando nesta cidade, e ali algumas pessoas chegaram a Jesus e disseram: olha, Pilatos matou alguns dos galileus, que talvez eram homens que se levantaram contra o governo romano,
E Pilatos pegou alguns dos galileus e misturou e matou e misturou sangue ali, daquele sacrifício que era feito ali no templo. Jesus só observa. E naquele momento, Jesus, ele começa a dizer uma palavra. O interessante era que Jesus era galileu. Aquelas pessoas que falaram aquilo, aqueles judeus, pensaram: Jesus agora vai se sentir terrivelmente ameaçado. Jesus vai sentir as dores daquelas pessoas que também eram galileus. Naquele momento Jesus, ele olha para aqueles judeus e ele diz uma parábola. Verso número 2: ele porém lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. E eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos iguais perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. O que Jesus estava querendo falar com aquelas pessoas? Interessante que Jesus, ele não atentou para aquele problema que estava sendo ali acontecido. A preocupação de Jesus com aqueles que estavam ouvindo, a preocupação de Jesus com aqueles que o acompanhavam, os discípulos que estavam junto com eles, a preocupação de Jesus foi mostrar para a vida daquelas pessoas que elas estavam olhando para uma situação e contemplando uma situação e esquecendo de olhar para si, esquecendo de olhar para as suas vidas. Porque Jesus disse: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Irmãos, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: você acha que aquela pessoa que está sofrendo é porque ela tem mais pecado que você? Aquela pessoa que padeceu, ela está mais errada do que você? Jesus começa a fazer uma comparação, nos mostrando, irmãos, que nós muitas vezes nos preocupamos com a vida das pessoas, falamos da vida das pessoas e esquecemos de olhar para nós. Esquecemos de olhar para a nossa vida, começar a ver que caminhos eu tenho trilhado, porque do mesmo jeito que eles pereceram, nós também podemos perecer. Do mesmo jeito que eles morreram, nós também podemos morrer. Jesus começa a nos mostrar a importância de nós considerarmos os nossos caminhos. Como está a minha caminhada? Às vezes a gente se pega falando dos outros, a gente se pega falando dos acidentes dessa vida, às vezes a gente se pega dizendo alguma coisa a respeito de alguém e esquece de começar a olhar para a nossa vida e considerar o meu caminho que eu estou fazendo nessa terra.
considerar as obras que eu estou fazendo, o momento em que eu estou vivendo. Jesus estava querendo mostrar, irmãos, para aquelas pessoas que estavam acompanhando Ele, aquelas pessoas que estavam se dirigindo com eles, mostrando para eles a importância da vida que está por vir, que muitas vezes nós estamos tão focados com os problemas e as lutas e as dificuldades da vida dessa terra, e esquecemos que Jesus vai voltar, esquecemos que um dia nós vamos partir desse mundo, e Jesus fala: vocês estão se preocupando tanto com o desastre dos outros, e vocês não estão se preocupando talvez com o vosso desastre, com a vossa vida. Já se pegou assim, irmão? Já se pegou assim? Quantas vezes, não é verdade? Aí Jesus sai e começa a contar essa parábola, a dizer a respeito de uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha. Só que a figueira, em vez de dar frutos, era uma figueira estéril. A mensagem de Jesus é a mesma, porque agora Jesus ele nos leva a pensar: quem é essa figueira? Essa figueira é eu e você. Mas o interessante é que quando nós olhamos para essa história, para essa parábola de Jesus, Ele está querendo nos mostrar uma realidade muito importante. Ele pegou essa figueira e colocou no meio das uvas da videira. Irmãos, a videira, as uvas, é uma fruta nobre, é algo maravilhoso, a plantação de uma videira. Então, se Jesus coloca eu e você no meio de uma videira, Ele está querendo nos ensinar algumas coisas importantes para nós que estamos nessa caminhada. Você, eu, não éramos nada. Eu e você estávamos caminhando para o inferno. Jesus te encontrou, Jesus tirou você desse lugar e te colocou num lugar nobre, te colocou num lugar diferente, te colocou num lugar para você frutificar. Jesus trabalhou a terra, Jesus começou a fazer algo maravilhoso ali, porque Ele tinha expectativas quanto àquilo que Ele faz. Você já parou para pensar que quando Deus nos planta em determinados lugares, Ele espera com que você retribua através da sua vida o investimento que Ele fez? Ele plantou você num lugar nobre, num lugar bonito, num lugar abençoado, para você ser abençoado. Porque, irmãos,
Nós não éramos para estar nesse lugar. Nós não somos chamados para ser videira. Mas Deus olhou para mim e para você e te colocou naquele lugar. Ele colocou a gente no meio dos nobres. Ele te colocou você no melhor das intenções do coração dele. Ele te colocou você nesse lugar para você frutificar, para você ser bem-sucedido, para você receber dele tudo aquilo que ele tinha, como ele dava para as videiras, ele daria para a figueira. O Senhor olhou para nós. Não éramos pessoas que estávamos preparadas para entrar nesse lugar. Não éramos pessoas que tínhamos condições de estarmos ali. Mas Deus olhou para mim e Deus olhou para você. Ali Ele trabalhou. Ali Ele procurou fazer o melhor para aquela figueira. Obrigado, irmão. Ali o Senhor realizou o seu propósito. Quem é a figueira? A figueira somos nós. Só que a palavra de Deus nos diz que a figueira não deu fruto. A figueira era estéril. Num lugar nobre, num lugar preparado pelo Senhor, ela não frutificou. Deus tinha expectativas com ela. Deus aguardava o melhor dela. Mas ela não deu frutos. Aí chega o dono da vinha e fala: vamos cortar. Não está dando fruto. Chega o viticultor e fala, verso número 8: deixa ainda este ano. O que Deus está querendo nos mostrar nessa noite, irmãos? Que o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Talvez o ano passado em que você viveu, você falhou, você errou, você tinha projetos para fazer coisas boas, você queria realizar coisas maravilhosas, mas muitas vezes nós somos como Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Acontece com a gente, acontece comigo, acontece com você. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, irmãos. Eu creio que nessa noite o Senhor agendou uma nova oportunidade para nós. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de receber de Deus aquilo que Ele está realizando na sua vida.
Porque Deus não para. Deus continua investindo em você, Deus continua investindo na gente, mesmo quando a nossa vida ainda não é de acordo com a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, deixa eu colocar em redor dela, verso 8, deixa eu colocar um pouquinho de estrume, nos dá a ideia que Deus ainda continua investindo em mim, investindo em você. Deus não para, Ele não desiste de nós, porque Ele quer com que essa figueira, que somos nós, ela permaneça naquele lugar. Olha que bonito, o viticultor que representa, Jesus diz, deixa ela lá. Ele poderia ter dito, não, vamos tirar ela daqui, vamos colocar ela no outro lugar, quem sabe ela dá fruto lá. Não, Ele não tirou ela daquele lugar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que você tem que frutificar onde Ele colocou você. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus onde Ele te colocou. Jesus não tirou ela, irmãos, Jesus não abateu ela, falou, vamos mudar ela de lugar. Não, você vai frutificar ali, é ali naquele meio que eu quero ver você, uma grande figueira. Você vai abençoar, você vai ser diferente, você vai ser uma árvore que vai dar frutos. Deus não desiste da gente. Irmãos, você olha para a palavra de Deus e você vê quantas pessoas perderam grandes oportunidades. Você se lembra de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha? Que oportunidade ele perdeu. Você se lembra do jovem rico que chegou diante de Jesus, dizendo, Jesus, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou assim, guarda os mandamentos. E ele falou assim, não, Jesus, eu já tenho guardado os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aquele jovem ouviu aquela palavra, e a Bíblia diz que ele retirou-se triste da presença de Jesus, porque tinha muitas propriedades. Que oportunidade ele perdeu de ser salvo. Que oportunidade ele perdeu de ser uma vida abençoada. Irmãos, quantas oportunidades você teve na sua vida? Quantas elas passaram por você? E depois que elas passaram, talvez você olhou, puxa vida, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter abraçado aquele irmão. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, uma coisa que eu até hoje eu sinto no coração, e eu tenho certeza que irmãos já aconteceram isso. Uma pessoa muito doente, e você é tocado, vai lá visitar fulana, vai fazer uma oração por ela, e aí você, com um monte de compromisso, casa, tudo, de repente você ouve a notícia, ela morreu. Meu Deus,
eu precisava fazer uma oração, orar com ela, estar com ela. Aquilo parece que bate o coração. Oh Jesus, eu precisava estar lá. A oportunidade passou. Essa é a palavra para nós nessa noite. Está diante de nós grandes oportunidades de abraçar, de visitar, de dizer algo para alguém que às vezes a gente não vai ter tempo de falar. Jesus está nos dando as oportunidades, porque elas estão diante de nós, porque você nasceu para abençoar, você nasceu para frutificar, você nasceu para ser diferente. E Jesus está fazendo uma crítica aos próprios judeus, quando diz que a figueira era nós, eram eles, eram aquele povo que vivia distante da realidade que Deus queria, vivia muitas vezes preocupado só em acusar, não é? Os judeus vinham e acusavam: oh Jesus, mas fulano aconteceu, olha Jesus, os galileus ali, olha, eram teus amigos. Jesus não caiu nessa não. Jesus disse: olha, vocês estão muito preocupados com a vida deles, se preocupa com a sua, porque um dia você não sabe se você vai viver até amanhã, você não sabe se amanhã vai ser o teu último dia, você não sabe como vai ser os próximos dias, se preocupa com a tua vida. E foi aí que Jesus, Ele trabalha esta palavra para mostrar para a gente, irmãos, que muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas materiais e esquecemos as espirituais. Nos preocupamos tanto com aquilo que a vida pode oferecer e esquecemos aquilo que o reino de Deus oferece a mim e a você. Aleluia. O interessante é que nessa caminhada do capítulo 12 para o capítulo 13, Jesus, Ele fala algumas coisas tão interessantes, e você vai ver aqui na palavra do Senhor. Ele diz: não ande preocupado com as coisas dessa vida. Uma das coisas que Ele fala aqui, você vai ver no capítulo 12, verso 22, e Jesus disse: olha, vocês estão vivendo com uma vida de tanta ansiedade por essa vida, vocês estão tão preocupados com essa vida, e estão esquecendo o que vai vir, o que está chegando para cada um de nós. Mantenha os privilégios que Deus te deu. Deus está adubando, a sua vida aqui nesse lugar. Deus está adubando o seu ministério que Deus colocou. Deus está adubando, e sim, Deus está investindo para que você seja mais abençoado do que você é, para que você seja usado, um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso Ele te levantou, por isso Ele continua fazendo a sua obra sobre a sua vida. Não saia do lugar que Deus te colocou, permanece. Às vezes você olha e fala assim: pastor, mas eu tenho tantas áreas na minha vida que ainda continuam estéreis,
Pastora, tem algumas áreas ainda que não consegui ainda resolver. Guarde uma coisa: Deus tem expectativas comigo e com você. Ele ainda espera por você. Você tem um Deus paciente. Um Deus paciente. Um Deus paciente com as nossas vidas. Deixa mais esse ano. E terminou o outro ano e Jesus disse: deixa mais esse ano. Amanhã, o ano que vem, quem sabe, deixa mais esse ano. E Ele está falando. Ele tem expectativas com a nossa vida. Não fique preocupado com o que os outros vão dizer. Não é assim? Que é o que Jesus está querendo falar aqui nessa noite. Não fique preocupado com o que estão falando. Se encha a sua vida. Considere os seus caminhos, diz o Senhor. Olha para o que você está semeando. Olha para o que você está fazendo. Olhe para o que você está realizando nessa terra. E isso é o mais importante para nós. Não importa se no ano passado, se no início do ano, a minha área ainda continua estéril, pastor, ainda continua do mesmo jeito. Não se importe com isso. Se importe em saber que ainda é tempo de mudanças, há tempo de semear e há tempo de colher, há tempo de você ver o fruto ainda na sua vida, há tempo de você ainda ser exaltado pela presença do Senhor nessa terra. Aleluia! Ele continua o mesmo. É comigo e é com você que Ele está preocupado. Amém? Eu quero deixar essa pequena palavra para a nossa meditação nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor que vem aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Pastor, está difícil. Irmãos, Deus espera por você. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Não fique sentado nesse lugar. Eu e você somos essa figueira que precisa ser trabalhada pelo Senhor. Eu e você somos essa figueira cheia de problemas, cheia de pecados, cheia de situações que precisam ser transformadas. Mas o que importa é que você quer mudança. O que importa é que nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós somos. Deixa Deus colocar o investimento dele na sua vida. Deixa Deus plantar em volta. Deixa Deus trabalhar, tirar as pedras. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele nessa noite. Amém. Eu quero pedir a